Glória a Deus. Eu penso que todos nós lembramos desse texto e conhecemos bem essa história de quando o exército da Síria cerca o lugar exato onde Eliseu estava. Eles estavam motivados pelo fato de que Eliseu ele estava recebendo revelações de Deus que descreviam ou que contavam a estratégia do rei sírio, Ben-Hadad. Então ele montava uma estratégia com seus comandantes e Deus revelava a estratégia para o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu falava para o rei de Israel, falou: olha, não siga por esse caminho, não vai por esse caminho, porque existe uma emboscada, o exército da Síria está lá, e com isso Israel conseguia sempre ir se esquivando desses momentos em que o exército da Síria tentava pegá-los de surpresa. Então o rei da Síria descobre que na verdade ele não estava sendo traído por ninguém do seu exército, mas que havia um profeta lá em Israel que recebia a revelação de Deus, até dos sonhos que ele tinha, ou de palavras que o rei falava no seu quarto, na sua cama de dormir. Então o rei da Síria fica muito irado com isso, então junta seu exército e vão todos para capturar o profeta Eliseu, para que ele parasse de dar as revelações das estratégias. E a partir daí é o texto que nós lemos. Dentro desse texto, amados, acontecem uma série de situações que muitas vezes descrevem realidades da qual eu e você vivemos. Então existem vários detalhes no texto. Um servo que acorda pela manhã num dia tranquilo e quando ele olha em volta, ele vê todo o exército cercando aquela casa, o lugar onde eles estavam. Então bate um desespero. Então o profeta vem e o tranquiliza e mostra a ele coisas sobrenaturais e excelentes. E o texto vai desenrolando até que então os olhos do servo se abrem e ele também consegue ver. Deus dá uma estratégia, cega todo o exército. Eliseu pega o exército e coloca o exército no meio de Samaria, no meio do exército de Israel. Quando eles abrem os olhos, eu penso que eles não ficaram cegos literalmente, mas ficaram desentendidos do lugar onde eles estavam indo. O exército inteiro da Síria foi colocado no meio do quartel-general de Israel, e quando eles abrem os olhos, eles disseram certamente: morreremos todos. Mas Eliseu diz: não é para matá-los, diz ao rei de Israel, não é para matar nenhum deles, dê alimento a eles e os despeça de volta, porque não era um momento de guerra, não era oportuno que se fizesse aquilo. Então eles despedem novamente, e o texto encerra dizendo que nunca mais um exército da Síria invadiu ou foi contra Israel, depois deste feito. Dentro desse texto, amados, existem coisas que são importantes, existem realidades que muitas vezes eu e você precisamos nos lembrar, eu não diria nem aprender, mas nos lembrar talvez. Nós observamos a postura do profeta e a postura do servo, e nós entendemos que esse servo aqui era Geazi, o mesmo servo de Eliseu que vinha caminhando com ele. A Bíblia não fala, mas nós subentendemos que ainda era Geazi aqui em questão. Amados, a verdade é a seguinte: quando Geazi sai da sua porta para talvez seguir a sua rotina normal, comum, ele se depara com aquele exército sobremodo numeroso, e o sentimento que toma conta da vida dele é de pavor e de medo. E nós gostaríamos de abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre isso. O medo, amados, pavor diante das circunstâncias, receios diante, desconfiança diante das circunstâncias, das realidades que nós vivemos. O medo é um sentimento, amados, que é comum a todos nós. Eu e você sentimos medo, eu e você temos receios, eu e você desconfiamos de muitas coisas, eu e você agimos às vezes com prudência, e nem sempre é uma prudência dentro de um contexto natural, mas exagerada, que na verdade reflete muito mais medo e pavor que está habitando dentro de nós do que qualquer espécie de cuidado, porque o medo ele tem na sua medida, obviamente,
Existe uma medida que é coerente, que é boa, que é benéfica. Nós temos que ter alguns receios de algumas coisas. Mas, amados, no contexto aqui, ou na história desse servo, o medo tomou conta dele, se apoderou dele. E isso me faz lembrar algumas situações e contextos que eu e você vivemos. Veja, amados, que quando Cristo nos chamou para estar com Ele, quando eu e você ouvimos o convite da parte de Cristo para caminhar com Ele, para andar com Ele, amados, não era para que houvesse em nós um espírito de temor ou de medo. Não era para que os nossos olhos permanecessem com uma visão natural de um homem natural. Alguma coisa aconteceu na nossa vida que é diferente e que nos torna diferentes. Então veja, dentro desse contexto aqui, eu vejo que são dois homens que servem a Deus, são dois homens que caminham com Deus. No entanto, um conseguiu enxergar coisas sobrenaturais, mas o outro não conseguiu. O outro foi tomado de um medo, foi tomado de um pavor e disse: ai meu Senhor, certamente nós vamos morrer agora aqui nesse lugar. Eu quero, amados, a ideia hoje é que eu e você reflita no fato de que quando Jesus nos chamou, quando Deus nos colocou nessa condição de igreja que nós somos, não foi para que houvesse em nós ainda um espírito de temor ou olhos naturais. Deus nos chamou para viver contextos sobrenaturais e para viver coisas sobrenaturais e para enxergar coisas sobrenaturais. Não é a ótica humana que rege nossa vida, mas os olhos de Deus que agora foram enxertados em nós. Nós falamos de coisas que os olhos naturais não podem ver, mas os olhos da fé podem ver. Nós não vivemos com a ótica cristã que vê o exército da Síria numeroso, mas vivemos com a ótica de Deus que pela fé vê o exército de anjos que está por detrás, que nos protege, que caminha conosco. Nós não estamos mais inseridos em contextos que são naturais.